Então vamos lá, então a gente vai continuar aqui a segunda parte da aula. E aí, o que é que eu estava tentando explicar? Eu vou dar uma passada aqui já que está gravando, porque aí a gente não perde exatamente tudo, né? Então eu comecei aqui com o método geral, né, falando sobre as funções de forma, para tentar discretizar o corpo. E aí o que eu falei para vocês é que eu tenho essas equações, né, que eu preciso resolver. E aí vem um conceito de função de forma, que é uma função que vai interpolar o comportamento no interior dos meus elementos, tá? Então a gente já sabia fazer os cálculos de uma treliça, né, com os deslocamentos nodais, tá? E agora, a partir dos deslocamentos nodais, eu quero saber como é que é o comportamento dentro do elemento. E para fazer isso, eu preciso de uma função de forma. E aí, geralmente, a gente usa polinômios nas funções de forma, tá? E aí, substituindo esse conceito aqui de função de forma, né, saindo do contínuo para o discreto, as minhas equações agora elas ficam com esse formato aqui, que é que eu preciso resolver nos elementos finitos, e também a minha matriz de rigidez. Isso aqui é uma forma geral, você pode aplicar isso para elemento 1D, 2D, 3D, enfim. Tá? Por isso que a gente chama de forma geral. E aí eu mostrei esse exemplinho aqui, onde eu fiz uma barrinha, uma barra cantilever com a carga de 100, coloquei uma malha com elemento quadrado e fiz aqui um cálculo e comparei, né? Quando eu mudei de linear para quadrático, e aí de cara eu observei algumas diferenças no resultado. Depois eu fui mostrar o resultado de tensão, que aí é bem muito mais nítido, né, esse resultado, e também chamei atenção para esse ponto aqui, onde está aplicado a carga. Eu apliquei a carga no nó, e aí à medida que a gente foi refinando a malha, a minha tensão foi aumentando nesse ponto, e também, dependendo do tipo de elemento que eu estava colocando, o meu resultado ia mudando, tá? Também falei um pouco sobre extrair o resultado nodal, porque aí você tem uma ideia de quanto realmente foi calculado para cada nó aqui, tá? E aí depois eu mudei a malha para uma malha tetra, tá? E, e mostrando aqui um triangular, na verdade. Tetra é quando é 3D, né? Desculpa. É uma malha triangular, tá? E aí de cara eu já observo diferença de resultado. Fui alterando aqui o refinamento da minha estrutura e fui mostrando que o nível de tensão máximo ia sendo alterado, tá? Bem como também a distribuição da tensão ao longo da minha estrutura. E eu percebi também que quando eu aumentei até um certo limite que me coube aqui na minha versão, eu atingi aqui, ó, em toda a estrutura um campo de tensão constante ao longo de toda a minha barra, tá? Que era mais ou menos o que eu estava esperando aqui no meu resultado. Porém, o ponto onde ficou a carga nodal, ele sempre está aumentando. Então, sempre que eu fui aumentando o refinamento, eu coloquei esse tipo de problema aqui, que é sempre está sempre aumentando a minha tensão máxima. Tá? Então eu fui mudando também o tipo de elemento de linear para quadrático, tá? Lembrando que a questão é por conta da derivada, né? A deformação é a derivada do deslocamento. E aí quando eu derivo um polinômio de primeira ordem, eu vou ter uma constante. E aí a tensão ela está variando dentro do elemento, então eu tenho que ter esse cuidado aí, tá? Obviamente eu coloquei flexão aqui, uma carga para gerar essa flexão, porque se eu tivesse tração, o elemento linear ele ia me dar um resultado muito próximo, tá? Não ia ter problema. O problema é quando eu tenho não tenho tração, eu tenho, por exemplo, cisalhamento, aí eu começo a ter problemas, tá? E aí eu mostrei para vocês também que eu refinei de tal forma a malha que chega um ponto que não vale a pena você continuar refinando, porque você está perdendo tempo, tá? E você precisa fazer sua análise paramétrica, tá? Então você precisa fazer o estudo de malha para chegar numa malha onde os meus resultados são condizentes, né, com a física do meu problema, tá? E aí eu fico só com a malha que me dá o melhor resultado em menor tempo, tá? Isso aí todo mundo que vai escrever uma dissertação, uma tese, tem que colocar essa análise de malha, tá? Porque vocês viram que de acordo com a malha o meu resultado muda muito, tá? E aí eu estou falando um exemplo de uma viga que a gente sabe a resposta analítica disso, então dá para comparar. Agora imagina a ponta do foguete que vai lá para a Lua, vai lá para Marte.
Então eu não tenho equação analítica para resolver isso e o experimento é meio complicado. Então eu tenho que ter boas práticas de simulação. Pois bem, tudo aquilo que vocês viram de forma gráfica, tá? Se deve por conta do tipo de função de forma que eu estou utilizando. Coloquei aqui uma definição, tá? Que é basicamente uma função de interpolação que a partir do deslocamento nodal, né? Minha estrutura tá, eu vou descrever esse deslocamento dentro do elemento. E aí eu peguei uma figurinha aqui do livro, né? Ele mostra, por exemplo, uma função com esse formatozinho aqui de S, tá? Que é a minha solução exata. E aí eu faço uma aproximação, tá? Que esse formato da minha curva ele é um constante. Obviamente a gente claramente vê uma diferença grande entre a solução exata e a solução numérica, me dando aqui uma diferença em alguns pontos gigante. A partir do momento que eu coloquei aqui ó, um polinômio de primeira ordem, né, o que a gente chama aqui de linear, se você pegar uma função dessa e jogar, por exemplo, lá no Excel, ele vai fazer um mínimos quadrados aqui e jogar uma reta aqui entre esses extremos aqui para tentar minimizar essas distâncias, tá? E aí, claro, eu melhorei de uma constante para uma função linear e quando eu passei para um polinômio de segunda ordem, eu consegui descrever mais fielmente o perfil, tá? Isso aqui é um exemplo matemático, né? Estou só mostrando que à medida que eu vou aumentando o grau do meu polinômio, eu consigo melhorar, tá? a exatidão aqui da minha resposta, tá? Um outro aspecto também que eu tenho aqui é quando eu tenho um elemento aqui com dois nós, né? Eu peguei um elemento aqui de barra com dois nós e J, tá? E aí eu tenho aqui a minha resposta, né? A solução exata. E aí eu trabalho com aproximações entre os elementos aqui, ó, linear. Então ela vai gerar um erro. Obviamente, se eu conseguisse aumentar o número de nós, e mesmo sendo linear, eu ia ter algo assim, né? Várias retinhas que no final das contas elas iam gerar o comportamento exato. Então, no elemento linear eu preciso, né, vocês estão vendo aqui graficamente, eu preciso refinar muito para tentar chegar próximo da função. Tá? Quando eu uso uma aproximação quadrática, eu consigo, né, obviamente, atingir esse objetivo muito mais rápido. Tá? Isso aqui eu estou falando do ponto de vista só de matemática. Só que o que é que acontece, qual a implicação quando eu estou usando elemento linear e elemento quadrático numa solução de uma análise estática, por exemplo. Tá? E aí vem a questão do conceito da função de forma. O que é que acontece? Eu tenho aqui um sistema de coordenadas global, tá? E aqui eu tenho um elemento, um dedo, um elementozinho de barra, onde eu só tenho a coordenada global x, tá? Então aqui eu tenho os dois nós, tá? E aí eu preciso de uma função que transforme do sistema global, tá? Para um sistema local. E aí os caras lá na matemática, eles tiveram a sacada de colocar essa transformação local e colocar valores do intervalo entre -1 e 1. Qual é a vantagem disso? E o porquê disso? É porque como eu tenho uma integral, né, o meu K é uma integral, então fica muito mais fácil eu limitar os limites aqui e aí eu vou ter pontos fixos para minhas quadraturas, tá? Porque se eu pegar a geometria do jeito que ela vem lá do CAD, por exemplo, né? Eu tenho aqui um olhar, por exemplo. Então, na hora que eu estou trabalhando aqui de forma global, tá? Esse valor aqui pode ter qualquer valor. Se aqui for 50, esse ponto em relação ao global vai ser um ponto XY ali, se for 2D, né, por exemplo. Então, ele vai ter uma coordenada. Então, eu preciso transformar esse valor, que é genérico de acordo com o meu CAD, em um valor onde eu fique mapeando só entre -1 e 1. Por quê? Porque aí eu vou sempre fixar que a minha integral vai estar nesse intervalo. E aí eu consigo, né, na minha tabelinha lá do método numérico da quadratura, né, que no caso o pessoal usa mais o Gauss-Legendre, eu vou ter já esses valores fixos da quadratura e aí eu posso aproximar, né, o cálculo da minha integral pela quadratura. Tá? Então essa é a grande sacada. Então eu vou mapear aqui geometricamente cada ponto, tentando montar uma forma discretizada da minha estrutura contínua, tá?
Então eu preciso de uma função. E aí, como eu tenho dois nós, eu vou usar uma função linear. E aí eu vou ter duas constantes que eu preciso resolver. Tá? E aí o que é que acontece? Eu vou fazer a correspondência desse nó no global com esse nó local. E aí eu pegando aqui essa funçãozinha aqui, eu crio um sistemazinho de equações onde eu vou resolver e achar os valores para alfa e beta. Tá? Então quando eu faço isso, eu consigo calcular e resolver aqui os valores dessas constantes. De forma que eu tenho aqui a minha função, né, que vai fazer esse mapeamento aqui do global para o local dessa forma aqui. Tá? E aí o que é legal disso? É que isso aqui é fixo. Tá? Então se é um elemento 1D, eu vou ter essa função. Se for 2D, 3D e assim sucessivamente eu vou ter as funções e elas vão sendo fixas. O que faz com que o processo de programação e automatização do solver fique muito mais simples. E na hora que eu for fazer o cálculo da integral, eu vou ter os mesmos pontos, né, independente de que geometria for, se é a ponta de um foguete, se é um suporte mecânico, não importa a geometria, ele vai mapear, levar para o sistema de coordenadas local, e aí eu consigo simplificar a matriz de rigidez do elemento. Então isso aqui vai ficar armazenado na memória lá do computador, tá? Na hora que eu usar, ele vai fazer esse mapeamento aqui já com os pontos, né, das quadraturas, né, os pontos, o que a gente chama de pontos de graus, né, onde eu já vou ter o valor da minha integral numérica, tá? Que a gente chama de quadratura. Enfim, e aí generalizando, né, para o tridimensional, né, então eu vou ter aqui um elemento tridimensional com esses nós aqui, JK, e eu vou fazer essa transformação para o sistema local. Veja que eu chamo aqui de letras gregas, né, o pessoal usa essa notação para ser o correspondente em Y, X e Z, tá? E aí quando eu faço essa transformação, então eu vou ter para cada uma das coordenadas também esse mapeamento, tá? Gerando analogamente a mesma função, tá? Para cada uma das coordenadas. Então, quando eu tenho um elemento tridimensional, eu vou ter que fazer essa transformação para cada nó, tá? Então, cada nozinho desse vai ter uma transformação. Então, imagina o trabalho que dá fazer isso. Só que aí quem faz isso é o computador, tá? E aí, como é que eu parto para ter esses polinômios? Então eu vou usar aqui uma estrutura que o pessoal chama de polinômio de Lagrange, tá? E aí eu consigo, a partir da quantidade de graus de liberdade do meu nó, eu vou precisar, para cada elemento, né, vou precisar de um polinômio, tá? Então, o grau do polinômio. Então, à medida que eu aumento os graus de liberdade, eu tenho que aumentar também o grau do polinômio e vou seguindo essa regrinha aqui, tá? Então tem uma coisa matemática que eu coloquei aqui, que é essa propriedade de colocação, tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem simples, mas é basicamente o seguinte: eu vou aplicar a expansão aqui desse polinômio, né, esse produtório aqui, e se eu fizer o inverso, ele vai dar o mesmo resultado. É como se assim, eu estou transformando para o local, e se eu fizer a função inversa, eu vou conseguir o mesmo resultado, tá? Então isso aqui eu coloquei aqui logo, né, mas não está tão óbvio, né? Aqui é o que chama de delta de Crompton. Eu coloquei aqui mais para, digamos assim, para nível de conhecimento aí e de curiosidade de vocês depois, tá? Isso aqui é a parte bem matemática do processo. O que eu queria que vocês entendessem agora é o seguinte: se eu tiver um elemento 1D, eu vou ter, né, o elemento linear. Então aqui está a ordem do elemento. E aí eu vou montando a partir desse cara aqui as minhas funções, né, as minhas funções de forma, tá? E aí eu chego nesse valor. Para o outro nó, lembrando que eu estou falando o linear, ele tem dois nós apenas, né? Nó 1 e o nó 2. Então para cada nó eu tenho que atribuir uma função de forma para cada nó. Então aqui eu tenho nó 1, nó 2. E aí eu chego, né, através dessa expansão aqui do polinômio de Lagrange, a esses polinômios, tá? E aí eu coloco aqui os valores. Como ele só pode ir de 0 a 1, tá? Então o que é que acontece? Se você observar, eu tenho uma ponderação aqui. À medida que eu vou caminhando ao longo do elemento, tá, a função de forma 2 ela vai ficando mais significativa, enquanto a outra vai reduzindo. É como se eu estivesse fazendo uma ponderação aqui do valor do posicionamento. Se eu quiser o valor aqui da variável
tipo a 1/3 do meu elemento, eu vou ter, claro, a influência dessa função de forma é muito maior do que essa daqui. Obviamente, se eu tiver um outro ponto aqui que eu quero ver como é o comportamento, essa função de forma aqui vai influenciar mais esse resultado do que essa daqui, tá? E aí o que acontece, né? Eu vou ter aqui eu coloquei, né, uma forma geral, né, para o elemento de primeira ordem, tá? Onde aqui eu tenho os índices 1 e 2 para a variável que eu estou transformando. Eu posso também colocar agora uma função quadrática, ou seja, eu vou ter aqui um polinômio de segunda ordem, tá? E aí, quando eu faço isso, né, eu tenho aqui o índice 2, elemento de segunda ordem, eu faço aquela expansão lá e chego nesse polinômio, tá? Obviamente isso aqui dá trabalho, mas isso aqui já está pronto, né? Então você pega qualquer livro de elementos finitos, os caras ficam lá páginas e mais páginas, elementos tridimensionais, então dá um monte de equações. Eu coloquei só um D aqui só para mostrar de onde o cara está tirando esses polinômios, né, de transformação para a minha função de forma. E observe que tudo isso é só simplesmente para eu poder dizer como o elemento se deforma internamente, tá? Acho que alguém entrou aí, foi? Acho que ninguém entrou, não. Ok? Eu estou na forma compacta, né? Eu deixei aqui a forma compacta para a gente saber que isso aqui facilita, né, na parte da programação, tá? E aí agora eu peguei um elemento quadrado, né, um elemento quad, né, para mostrar exatamente que agora eu tenho duas variáveis, né, tenho duas coordenadas agora que eu preciso fazer essa transformação. Então, da mesma forma, eu vou ter para cada nó atribuído uma função de forma. E aí, a partir daquele polinômio de Lagrange, eu vou fazendo essa expansãozinha aqui do meu polinômio e aí sucessivamente, né? Aí realmente fica... eu vou pegar elemento triangular, elemento quadro e vai ficando um negócio gigantesco. Mas o que eu queria mostrar para vocês é exatamente, né, essa... Eita, a Stephanie tá na porta aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... tem gente na porta aí. Ok? Vamos lá. Vamos passar aqui. E aí, um conceito bem importante também que vocês vão encontrar, né, na literatura é o conceito de elemento isoparamétrico, tá? Então veja, eu tinha aqui um suporte, certo? E aí eu estava falando para vocês que eu estava mapeando ele aqui, né? Ou seja, para cada pontinho desse eu ia ter um sistema de coordenadas x e y. E aí eu ia montando a minha grade de pontos aqui. E aí com a função de forma eu ia dizendo que esse ponto ele caminhou daqui para cá depois que foi deformado. E aí quando eu mapeio, né, aqui no caso, a grandeza que eu quero monitorar, por exemplo, eu quero monitorar tensão, deformação, temperatura, tá? E para esse mesmo ponto eu estou também mapeando a geometria, tá? Eu chamo isso de elemento isoparamétrico, ou seja, esse ponto aqui ele corresponde a uma coordenada que foi transformada lá do meu CAD, mas também nesse ponto eu também estou avaliando a minha grandeza, que no caso pode ser deslocamento, temperatura, pressão, etc, tá? E aí eu chamo isso de isoparamétrico. Na prática, né, os solvers eles usam esse tipo de elemento aqui, tá? Então isso aqui é só uma classificação para vocês saberem, né? Tem o subparamétrico e o superparamétrico. No caso do sub, né, claro que eu estou muito mais interessado nas minhas variáveis, né? A parte geométrica, né, eu não tô, isso aqui não é a principal informação que eu quero. Eu quero exatamente as minhas variáveis. Mesmo que a geometria não fique perfeita, né, se você tiver uma malha bem ruim e ela não represente fielmente, por exemplo, um arredondamento, mas ali eu consiga achar valores próximos, né, da minha aproximação, principalmente numa curvatura, né, isso já é o suficiente para mim, tá? Então, por isso que na prática, né, eu uso elementos isoparamétricos, porque eu estou interessado não só
no CAD, né, na geometria, nessa parametrização nessa transformação da geometria, mas também dos meus resultados nodais aqui para as minhas variáveis de interesse, tá? Então, na prática, a gente usa elemento isoparamétrico, tá? E aqui eu coloquei essa transparência para mostrar o seguinte, né? Quando eu tenho um elemento isoparamétrico, eu faço uma transformação no sistema de coordenadas global XYZ para o sistema local. E também eu faço essa transformação do deslocamento global para o deslocamento local. Então, veja que uma coisa é a transformação das coordenadas e a transformação da variável. Aqui eu dei o exemplo de deslocamento, porque a gente está trabalhando, mas poderia ser, por exemplo, temperatura, tá? Poderia ser tensão. Então, eu tenho essa transformação. E quem faz tudo isso é a minha função de forma, tá? E aí o que acontece? Oi, pode falar. Tem alguma aplicação ou motivação para a gente utilizar elementos sub ou super paramétricos? Não, na prática eu utilizaria primeiramente o sub, tá? Onde eu faria o mapeamento primordialmente das minhas variáveis. O super paramétrico não faz muito sentido porque ele faz o que? O mapeamento do CAD em vez das variáveis, tá? E aí, claro, se a gente for ver a história, né, do desenvolvimento do elementos finitos, obviamente você vai encontrar algum artigo onde os caras fazem estudos numéricos sobre essas funções de forma e esses elementos isoparamétricos. Para vocês terem ideia, o elemento isoparamétrico ele surgiu em 68, mas o elemento finito já vinha desde a década de 50 sendo construído, né, gradativamente. Então, cada pesquisador ele ia contribuindo para a formulação, tá? Então, os caras começavam a comparar um analítico com o numérico, depois vamos agora fazer uma coisa mais sofisticada. E aí o cara vai implementando isso e mostrando, né, que a função de forma com o elemento isoparamétrico você tinha um resultado melhor do que usando o sub, tá? Então, por exemplo, quem é da área computacional, que está focado em... Só um momentinho aqui. Tá. Oi. Eu tô em casa, eu tô na aula. O que foi? Tá, eu pensei que era outra coisa. Tá bom. Tá, tchau. E aí o que acontece, tá? Então assim, quando você vai ler artigos de revista, né, por exemplo, que trabalha só a parte numérica, você vai observar, os caras estão estudando qual a melhor quadratura para se usar, né? Por exemplo, você chegar à conclusão de que a Gauss Legend é melhor, porque ela otimiza os pontos. Então os caras trabalham muito em cima disso, tá? Então assim, o que eu poderia te dizer, Helder, né, nesse aspecto é que, do ponto de vista prático, né, e isso já faz um bom tempo, né? Desde que surgiu os isoparamétricos, a gente utiliza eles, tá? E praticamente você não tem muita opção, tá? Se você pegar o solver, né, o gerador de malha, ele não vai te dar a opção, eu quero usar sub, eu quero usar... Só se você estiver realmente programando o teu solver, né? Aí você pode fazer essa diferenciação, mas numa ferramenta comercial, praticamente os caras usam isoparamétrico, tá? Claro, eu não conheço todos os solvers, né? Pode ser que tenha algum solver que mude, tá? Mas não faz muito sentido você usar o super, tá? Você até poderia usar o sub paramétrico. E aí, qual seria o ganho, né? Se você olhar aqui para a figura, deixa eu só mostrar. Aqui no caso eu tenho esses elementos aqui, tá? Então aqui eu teria um elemento que está coincidindo com a geometria, né? Então eu estou fazendo esse cálculo. E aqui eu não tenho uma coordenada para ser mudado. Então isso aqui pode ficar mais leve, tá? Porque eu vou ter menos cálculo aqui em relação a esse cara aqui, eu tenho menos transformações, tá? Mas o pessoal usa o isoparamétrico, tá? Isso aqui é só uma coisa que o pessoal fala nos livros, né? Sobre essa questão aqui, ok? Então, na hora que eu fiz a transformação, né? Então eu estou usando o elemento isoparamétrico, tá? Fazer o mapeamento tanto da geometria quanto da minha variável de interesse, tá? E aí vem uma outra coisa também que eu acho que vocês vão ouvir muito, é o jacobiano, inclusive nos solver, né?
você verifica a qualidade da malha através do jacobiano. O que acontece é o seguinte: quando eu tenho aqui a minha matriz de rigidez, né, que aí eu tenho que calcular, né, através da matriz de deformação, que é esse Bzinho aqui, né, lembrando que a deformação, mais uma vez, né, isso é importante não esquecer, tá, gente? Ela vai ser a derivada, né? E aí quando eu tenho essa derivada aqui, tá? Eu tenho que fazer essa correspondência também. E aí o que acontece? Eu vou ter uma matriz que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente chama de jacobiano. Então ela vai mapear também essas derivadas. E aí o que acontece? Na hora que eu tenho um elemento, imagina que eu tenho lá no CAD e aí ele fez o elemento assim um pouco distorcido. Na hora que eu faço a transformação, eu vou ter também essa distorção, tá? Então essa distorção é levada na transformação, e quanto mais distorcido for o meu elemento, pior vai ser o meu resultado, tá? Por isso que você tem que ter uma malha, por exemplo, se você tiver uma malha com elementos quad e elementos triangulares, tá? Uma malha perfeita seria realmente aqui no caso desses carinhas aqui, um ângulo de 90 e aqui um ângulo de 60, tá? Então, se eu tiver aqueles elementos que a gente chama de elemento agulha, né? Ou seja, ele está muito distorcido, esses ângulos aqui estão muito diferentes de 60, no caso de uma malha triangular, e aqui no caso de uma malha quadra, estiver diferente de 90, tá? Então essa distorção ela é elevada, e quem vai fazer esse mapeamento é o jacobiano, tá? Então aqui eu coloquei aqui um ponto genérico, um nó A, tá? Da minha malha. E aí eu preciso ter para cada coordenada tridimensional, né? Cada um eu vou ter que ter desse ponto. E aí o que acontece? Como eu tenho para esse ponto, né, que calcular a deformação para cada coordenada, né? Então eu vou fazer a derivada, tá? E aí quando eu faço a derivada para cada ponto, eu vou ter esse sisteminha aqui de equação, tá? Que aí quando eu coloco aqui na forma matricial, esse carinha aqui interno da minha transformação, ó, o pessoal chama de matriz do jacobiano, tá? E aí esse cara aqui é que vai fazer essa transição do global para o local, tá? Ou vice-versa, de acordo com o que você quer fazer, né? Você vai fazer a transformada inversa. Por isso que você vai olhar lá no solver, você vai ter lá, ele chama jacobiano, tá? Essa matriz. Por quê? Porque eu preciso, na hora da transformação, se o determinante dele não mudar de sinal, que é o que eu quero que ele aconteça, eu não tenho um elemento muito distorcido, e aí eu consigo fazer a minha análise. Aí, por exemplo, lá em CFD a gente vai fazer uma análise de um perfil aerodinâmico. E aí esse cara aqui, no CAD, ele é realmente uma ponta, tá? Fazendo um zoom aqui desse cara. E aí o que acontece? Na hora que você vai fazer a malha, isso aqui fica sempre um elemento pontiagudo e de má qualidade, fazendo com que eu tenha resultados ruins ou inviabilize até mesmo a solução. E aí uma técnica que o pessoal usa é cortar essa pontinha mesmo, fazer um corte aqui, né, cortar esse pedaço para que você evite exatamente essa região pontiaguda por conta da deformação, tá? E aí o que acontece? Como lá na matriz de rigidez eu tenho um diferencial de volume, porque eu estou trabalhando, né, do ponto de vista tridimensional, eu vou ter um volume aqui, eu transformo esse cara aqui, esse diferencial de volume, tá, através do jacobiano. E aí quando eu faço isso aqui, eu vou ter 3 integrais, né, de área aqui para cada uma das minhas coordenadas. E aí observe que quando eu faço essa transformação e esse valor aqui de domínio é de menos 1 a 1, faz com que na minha quadratura eu tenha sempre os mesmos pontos, tá? Então eu não preciso me preocupar com o formato do meu domínio computacional. Por quê? Porque na hora que eu converto esse cara, vai ter sempre uma integral, né? No caso aqui é tripla, porque se eu estiver trabalhando tridimensional, obviamente se for 2D eu vou ter uma integral dupla e uma integral simples, tá? E aí esse cara aqui, esse jacobiano é que vai determinar essa transformação. E também na hora que eu tiver um elemento muito distorcido, eu vou ter problema com minha malha, tá? Então é uma coisa que vocês têm que observar. Eu vou mostrar para vocês aqui nuances
como observar essas questões aqui mais operacionais, tá? E aí, essa figurinha eu já tinha colocado nas primeiras aulas, né, mostrando a formulação por meio do método de deslocamento. E aí o que acontece? Eu quero mostrar para vocês agora usando esse mesmo conceito de função de forma, tá? E também usando o conceito de métodos energéticos, né? Onde a energia interna vai ser igual ao trabalho que está sendo executado pela estrutura, na estrutura. E aí agora a diferença do meu processo de construção do elementos finitos, ele é o mesmo, né? Esses passos aqui vocês já tinham visto na outra transparência. A diferença agora está na forma como eu estou tratando a minha matriz de rigidez do elemento, onde eu vou calcular, né? Eu vou ter agora as minhas funções de forma. Então aqui eu peguei o mesmo elemento de barra, tá? Bem simples. Estou aplicando aqui agora a transformação da função de forma, tá? Lembrando desse intervalo aqui que eu estou trabalhando de 0 a 1 aqui, tá? Mas internamente ele vai de menos 1 a 1, onde eu quero achar isso aqui. Então, o deslocamento, né, esse U aqui, é a solução da minha equação diferencial que eu quero descobrir. E aí eu faço uma composição de funções de forma para me dizer como é que esse cara vai se comportar. Se a barra vai fazer isso, se ela vai ter esse comportamento. Tá? E aí vem o conceito, né, daquela transformação que eu mostrei para vocês, do deslocamento e função das duas funções de forma dentro do elemento para cada nó I e o nó J, tá? E aí eu coloco essa notação aqui. E aí quando eu faço, né, a derivada, que eu venho falando o tempo todo aqui, a derivada do deslocamento vai me dar a deformação específica que eu quero para calcular a minha tensão, tá? Então, substituindo aqui, eu vou ter essa construção aqui da minha derivada, que vai ter a minha matriz, tá? A minha matriz B, que é a minha matriz de deformação, tá? Que é onde ela vai estar juntando todas as deformações do meu elemento, e depois eu vou somar tudo isso para fazer a estrutura, somar tudo e fazer a composição da minha estrutura. E aí com a minha matriz B, tá? E aí aqui eu já volto para aquela transformação, tá, da função de forma. Lembrando que eu basicamente estou fazendo o que? Eu estou transformando a coordenada global para local, para poder eu ter o elemento já fixo lá, independente da geometria que eu vou ter sempre esse cara fixo, né? Porque eu estou com a minha integral nesse intervalo. E aí eu tenho aqui a minha matriz B, né? Que é a minha matriz de deformação. E aí eu entro agora com um conceito que a gente já conhece, que é a tensão de deformação, que a gente viu lá do ensaio de tração. Substituo aqui, tá? Esse carinha aqui, a minha deformação específica, coloquei aqui. E depois eu vou calcular agora a energia de deformação que a minha estrutura está absorvendo, tá? Depois vocês olham lá no gráfico, né? Você tem lá a tensão de deformação, vocês vão ver aqui a área sobre a curva, tá? E vocês vão conseguir calcular tanto o trabalho quanto a energia, tá? Que está representada por essa porção aqui. Substituo aqui todos esses carinhas que eu achei aqui em negrito, ó, coloco aqui, tá? Lembrando que esse Tzinho aqui é de a matriz transposta, tá? Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma matriz dessa forma aqui, eu faço a transposta dela, basicamente eu faço isso aqui, tá? Então, essa aqui é a matriz transposta dessa e vice-versa, ou seja, o que era linha vira coluna e o que era coluna vira linha. E aí eu tenho esse termo aqui da parte de energia aqui, que o meu elemento está sendo submetido, ou seja, está absorvendo quando eu tenho as cargas. Calculo agora o trabalho, tá? Com aquele conceito de força vezes deslocamento, e acho essa expressão. Lembrando lá do funcional que a gente trabalhou, eu sei que a energia ela tem que se igualar, né, ao trabalho, para poder eu ter um ponto de equilíbrio aí. E aí eu vou igualar esses dois carinhas aqui. Quando eu faço isso, eu tenho uma coisa bem interessante, né? Eu vou ter esse termo aqui, ó, que é exatamente esse aqui, e por isso eu posso cortar esses dois caras. E aí vê que legal o resultado que eu acho.
Se vocês observarem, ó, isso aqui é minha rigidez, aqui é o meu deslocamento e aqui são as minhas forças, tá? Então por isso que a minha matriz de rigidez é dada por essa integral aqui de volume, que vocês já viram que eu transformo ela em 3 integrais, tá? E aí eu vou aplicar isso aqui para essas funções de forma que eu comecei a trabalhar aqui no meu elemento. E aí eu chego a um resultado exatamente igual ao resultado do método dos deslocamentos, tá? Se vocês olharem lá nas primeiras transparências, eu atingi, claro, de uma forma muito mais rebuscada, né? Por isso que a gente começa com o método dos deslocamentos, porque é mais fácil de a gente entender. Para depois introduzir o conceito de função de forma e mostrar a vocês que ele é um método geral. Por quê? Porque ele se aplica a qualquer tipo de elemento, tá? Já o método de deslocamento ele só vai ser útil, né, e ser funcional se for uma estrutura que já seja por natureza reticulada, que no caso é vigas e treliças, tá? E aí só fazendo um resuminho, né, do que a gente tem em termos de elemento. Tem elementos 1D lineares, tá? E o elemento quadrático. Observe que a diferença é porque eu tenho um nó a mais, tá, para cada uma dessas faces aqui, tá? E por isso eu consigo, dentro de uma deformação, por exemplo, representar melhor o meu estado de tensão e deformação do meu elemento, tá? E aí observa a quantidade de nós que vai aumentando à medida que eu vou usando o elemento quadrático. Lembrando que cada passando daqui para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho um aumento computacional, tá? Então não existe almoço de graça. Então eu posso rodar linear? Pode. Para ver como é que está a física, ver se está mais ou menos coerente. E depois você tem que realmente mudar para o quadrático, porque internamente as tensões dentro do elemento não são constantes, né? Que a gente já viu que esse tipo de elemento aqui tem esse probleminha quando está, por exemplo, submetido a uma flexão, tá? Se for tração, não tem problema, não vai ter tanta diferença de resultado. E aí quando a gente está trabalhando aqui, né, com elementos que vão aumentando aqui, né, o elemento unidimensional para tridimensional, eu tenho que ver como é que eu vou, de onde é que eu parto com esses polinômios, né? Eu mostrei lá que à medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de nós e o grau dos elementos, eu vou criando aqui os meus polinômios, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês por que é tão importante você entender o que é um elemento linear e um elemento quadrático, porque isso vai dar diferença de resultado. Então, à medida que eu vou aumentando os graus de liberdade, ou seja, aumentando o número de nós aqui do meu elemento, o meu polinômio característico vai aumentando e, obviamente, naturalmente vai aumentando o grau dele. E isso é bom por quê? Porque na hora que eu derivo, eu ainda continuo com um elemento que não é uma constante, que vai representar bem melhor a física do meu problema. E aí aqui eu fiz alguns exemplos, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, o elemento triangular linear, que a gente usou lá naquela simulação. Tá? Então ele tem 6 coeficientes a serem achados. Aqui eu coloquei em coordenadas globais mesmo, tá? Por questões só de facilidade. Então eu tenho aqui, a função de forma vai ser dada por esse polinômio aqui de primeira ordem, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que descobrir 6 constantes e aí eu faço a derivada. Na hora que eu derivo para achar a deformação desse elemento, por exemplo, se eu fizer aqui a derivada em relação a x aqui, aqui é constante, fica 0, aqui não é x, fica 0. Quando eu derivo esse polinômio aqui, eu vou ter o quê? Só a constante C2. Da mesma forma, para esse polinômio aqui, quando eu derivo também, eu vou ter só a constante C6, que é a que tem o termo em y. E a deformação aqui, eu vou ter também a derivada em relação a y, em relação a x, tá? E aqui muda um pouco, né? Porque aqui esse cara corta, eu corto porque é 0. Eu vou ter só esse carinha aqui, então eu vou ter C3. E nesse cara aqui eu vou ter C5, tá? Então no final, as minhas deformações dentro do elemento vão ser constantes. O que não é verdade quando eu estou trabalhando na flexão, tá? Então por isso que vocês tenham
cuidado, tá? Se você não entendeu nada dessa aula, o que é bem possível também, você sabe, cuidado com elemento linear, tá? E aí, claro, hoje o Hans, ele bota automático, já para o cara que não sabe de nada, ele deixa no modo automático, tá? Então ele vai lá e seleciona para você a ordem do elemento, mas eu vou mostrar como alterar isso, tá? Porque vocês podem precisar fazer uma simplificação para rodar mais rápido e não saber como fazer. E aí, claro, se eu tenho as deformações, eu agora substituo aqui nas equações. E aí também, como a tensão é derivada da advinda, né, da deformação, tem uma relação de compatibilidade, o que acontece é que ela também vai se tornar uma constante. Tá? Então não tem variação de tensão dentro do elemento. Tá? E aí agora, mesma coisa, eu vou pegar agora um elemento quad, tá? Linear, então ele tem 4 nós, então ele vai, como ele é quad, né, então vai me dar 8 coeficientes, tá? Então veja que agora pelo triângulo de Pascal eu já tenho esse termo aqui, ó, x, y. Da mesma forma, quando eu vou fazer as derivadas, eu percebo uma coisa bem legal, né? Que agora o que era constante se transformou numa função de primeira ordem a minha deformação. Ou seja, dentro do elemento eu tenho uma variação linear, tá? Então já melhorei. Então, em vez de uma constante, agora eu tenho uma variação linear da minha deformação dentro do meu elemento, tá? Então, fazendo a derivada para as outras funções de forma, eu consigo esse cara aqui. Esse cara aqui também não é mais uma constante, porque está em função de x e y. E eu consigo já de cara, ó, com o elemento linear quad, eu já não tenho o problema que o elemento triangular tem, tá? Então já melhora a minha condição. Não quer dizer que isso aqui está perfeito não, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. E aí a pergunta que às vezes o pessoal faz para mim, Ângelo, pô, o cara já sabe que o elemento quadro, o elemento hexa é melhor. Ele ocupa menos elementos, o cálculo é mais rápido, o resultado é melhor. E por que o cara usa esse danado aqui, né? Bem, a coisa mais simples aqui é exatamente isso aqui. Eu vou fazer aqui uma geometria simples. Tenta agora pegar elementos quad e fazer a discretização dessa curvatura. O elemento triangular ou tetra, ele consegue se acomodar de forma automática, de uma forma muito fácil. Tá? Então, para malhas automáticas, né, o gerador de malha ele tem facilidade em distribuir aqui os elementos quando eles são triangulares. Tá? Se você quiser forçar isso aqui a ser uma malha com elementos hexa ou quad, né, você tem que intervir manualmente e nem sempre é possível, você vai conseguir fazer mesmo assim. Tá? Então a facilidade de gerar a malha tetra ou a malha triangular é muito grande, tá? De acordo com a geometria que você tem. Tá? Então infelizmente esse cara é muito bom, mas você tem problemas para ajustar. Por isso que você pode usar malha híbrida, né? Você pode tentar em alguns pontos de arredondamento, por exemplo, usar elementos triangulares ou misto. O próprio Mesh, né, ele faz isso para você quando ele identifica, por exemplo, a curvatura, né? Você manda ele fazer a malha de acordo com a curvatura e ele tenta melhorar. Só que aí se tem uma curvatura, ele automaticamente ele chaveia o método para elementos triangulares ou elementos tetraédricos, tá? Isso é o algoritmo dele lá. Diz, ó, tiver uma coisa com arredondamento, cai fora. Mas você tem como forçar isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aí, claro, na hora que eu faço o cálculo das tensões, eu vou ter também uma função linear do comportamento interno da minha tensão, tá? Aí agora, para melhorar um pouco aquele probleminha que a gente tem, eu vou usar o elemento triangular parabólico ou de segunda ordem, tá? Ou quadrático. E aí o que acontece? Veja que o meu polinômio agora, ele tem elementos agora de ordem 2. O que já é muito bom. Por quê? Porque na hora que eu faço a derivada da minha função de forma para achar a deformação, eu já não tenho mais uma constante. Ó. Veja que eu resolvi aquele problema. Tá? Então, você usa o elemento triangular parabólico com maior segurança e vocês viram a diferença de resultados que a gente obteve lá na simulação. Tá? E da mesma forma, né, quando eu calculo a tensão, eu tenho uma distribuição linear dentro do elemento. Então, por isso,
Se você pegar, por exemplo, no SolidWorks mesmo, né? O SolidWorks ele só gera malha tetra, né, ou malha tri, tá, com elemento de segunda ordem. Ele não te dá outra opção, ele gera a malha para qualquer coisa essa malha, tá? Por quê? Porque a ideia dele lá é fazer a análise de forma rápida, sem muitos ajustes, né, para o usuário, e o cara poder fazer a análise. Como ele sabe que a malha automática ela vai sempre, né, correr para esse tipo de elemento, né, e o parabólico ele tira esse problema do elemento linear, que são as tensões dentro do elemento, né, e as deformações constantes, tá? Aqui é uma figurinha que eu peguei lá do livro do Avelino, né, mostrando exatamente um elemento sólido e a construção desses polinômios de acordo com se eu estou usando um elemento tetra, linear, parabólico ou um elemento hexaédrico. A diferença é que você vai aumentando a quantidade de constantes, né? Então, obviamente, o esforço computacional vai aumentando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora lá dentro da ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se o senhor vai querer parar aí a gravação agora. Eu vou dar uma pausa, né? Melhor, né? Então eu vou parar aqui.